Olá, nós vamos iniciar agora o capítulo 13, que fala sobre equações do segundo grau. É um assunto muito importante porque caem muitas questões disso aqui e esse assunto tem muitos derivados. Por exemplo, você tem assuntos como trinômio do segundo grau, problemas do segundo grau, sistemas do segundo grau, equações redutíveis ao segundo grau. Então, isso aqui é um assunto para cair não apenas uma questão, mas 2, 3, 4 nas provas do Colégio Naval, EPICAR e outras provas similares. Então, lembrando aqui, nós já mostramos as equações do primeiro grau. Equação de primeiro grau, você tem um monte de x, um monte de constantes e depois de passa x por um lado, quem não tem x vai para outro lado e simplificar tudo, você vai recair em alguma coisa desse tipo aqui, ax igual a b, onde normalmente a e b são constantes, né? Então, daqui você calcula o valor de x, bastando dividir todo mundo aqui por a, então você vai ficar com x igual a b sobre a. Então a solução é desse jeito, passa todo mundo que tem x para um lado, quem não tem x para o outro, e vai acabar chegando nisso aqui. A equação do segundo grau é bastante diferente. Ela tem esse aspecto aqui. Você, em vez de ficar com uma expressão do primeiro grau, vai ficar com a expressão onde tem x ao quadrado. E como é que a gente resolve isso? Muito bem. Você sabe que existe uma fórmula para resolver, né? Só que apenas a fórmula não vai te ajudar muito, tá? Porque resolva essa equação é o tipo de questão que não aparece. Você tem que resolver lá no meio da questão para fazer uma outra coisa. Então não basta saber aplicar a fórmula e resolver a equação. Você tem que saber muito mais do que isso. É claro que tem uma fórmula, eu vou mostrar essa fórmula mais adiante nessa aula ainda, mas é preciso que a gente entenda outras coisas. Vamos começar, por exemplo, com aplicações, problemas que envolvem equação de segundo grau. Então, um probleminha aqui que vai recair na equação de segundo grau. Um churrasco foi contratado por R$12.000 por um grupo de pessoas que deveria dividir o pagamento em partes iguais. Ou será que vai ficar caro isso? Porém, como 30 pessoas desistiram na última hora, cada um dos restantes teve que pagar mais R$20. Qual foi o número de participantes efetivos? Então isso daqui vai recair no problema do segundo grau? Vai. Na verdade já caíram várias questões em provas parecidas com isso aqui. Observe que se o valor contratado tinha sido R$12.000 e você tem X participantes, é o número que foi inicialmente planejado, né? X pessoas iam participar e cada um, eles iam ratear esse valor total, que é fixo. Observe aqui que o churrasqueiro não quer nem saber, ele cobrou R$12.000. Né? Ia ser dividido por um certo número de pessoas. Como menos pessoas desistiram, o churrasqueiro vai querer receber esse valor aqui. Por isso que cada um teve que pagar R$20 a mais. Então, o valor original era menor. O valor que cada um devia pagar, sendo X pessoas, era esse aqui. Agora, como 30 pessoas desistiram, quantas sobraram? Eram X, sobraram X menos 30. Então, esses mesmos R$12.000 não vão mais ser divididos por X pessoas. Vão ser divididos por um número menor de pessoas, que é X menos 30. A diferença entre esse valor aqui, que cada um teve que pagar, que esse aqui é um valor maior, né? São menos pessoas dividindo. Então a diferença entre esse valor e o valor originalmente planejado, essa diferença é que vai dar R$20. Então, repetindo, o valor de R$12.000 ia ser dividido entre
X pessoas. Mas como 30 desistiram na última hora, o valor teve que ser dividido por um número menor de pessoas, que é X menos 30. A diferença entre esse valor aqui, que é maior, e esse valor aqui original, que é menor, essa diferença é R$20. Olha, isso aqui é uma equação e a gente tem que encontrar o X. Vamos começar simplificando todo mundo por 20. Dá para dividir por 20, né? Então, dividindo todo mundo por 20 aqui, isso aqui vai dar 600 sobre X menos 30, menos 600 sobre X, é igual a 1, né? Dividimos todo mundo por 30 aqui. Aqui a gente tem que reduzir ao mesmo denominador, lembrando que o X não pode ser 0 e nem pode ser 30, senão vai anular o denominador aqui, né? Então é uma equação que tem denominadores, é uma equação fracionária. Então no final a gente tem que testar respostas para ver se não vai anular o denominador. Se anular, você tem que eliminar a resposta. Bom, reduzindo todo mundo aqui ao mesmo denominador, quanto que é o MMC entre X e X mais 30? É o produto deles, né? Então aqui vai por X, aqui vai por X menos 30, e aqui é 1, o denominador é 1, vai pelo produto X, X menos 30. Então isso aqui vai ficar 600 vezes X, menos 600 vezes X menos 30 é igual a 1 vezes isso. Isso aqui vai dar X2 menos 30X. Ok? Então, desenvolvendo aqui, 600X menos 600X mais 30 vezes 600, isso aqui vai dar 18.000. Mais 18.000 é igual a X2 menos 30X. Olha, aqui o 600X vai cortar. Então a nossa equação, depois de tudo, ficou assim, ó. X2 menos 30X, passando 1.800 para cá e trocando sinal, vai dar menos 1.800, ou 18.000, é igual a 0. Pronto, essa ficou sendo então a nossa equação. A gente tem que resolver isso, né? E agora, o que eu faço? Ah, isso aqui é uma equação de segundo grau que a gente vai ter que resolver. X ao quadrado menos 30x menos 1.800 é 18.000 igual a 0. Olha, claro que eu posso aplicar a fórmula aqui para resolver. Você já sabe a fórmula qual é, né? Eu não mostrei a fórmula ainda, mas eu vou aplicar a fórmula porque eu sei que quase todo mundo já sabe. Qual é a fórmula que resolve isso? É a fórmula chamada fórmula quadrática, que é conhecida indevidamente no Brasil como fórmula de Bhaskara. Mas na verdade ela só tem esse nome no Brasil. Qual é a fórmula? A gente chama esses coeficientes de A, B e C. O A é o coeficiente de x2, o B é o coeficiente de x e o C é o termo independente. A fórmula é essa aqui: menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Então, essa parte é fácil, é só aplicar a fórmula. Claro, tem que saber aplicar valor numérico de expressões algébricas. Se a pessoa não sabe isso, não tem como resolver. Então, isso aqui vai dar, menos B vai dar 30, mais ou menos raiz de 30 ao quadrado, que é 900, menos 4 vezes A vezes C, isso aqui vai virar mais 4 vezes isso, vai dar 72.000 sobre 2A, que vai dar 2. Tem que fazer a continha, né? Isso aqui vai ficar 30. Olha, eu vou eliminar a raiz negativa, porque isso aqui vai dar duas raízes, uma positiva e uma negativa.
30 mais isso e 30 menos isso. O 30 menos isso vai dar um valor negativo. Como x é um número de pessoas, x não pode ser negativo. Então eu vou tomar apenas a positiva. 30 mais, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 72.900. Que beleza! Bom, quanto que é a raiz quadrada de 72.900? Isso aqui a gente vai desmembrar em raiz de 100 vezes a raiz de 729. A gente sabe que 100 é quadrado perfeito, a gente pode fatorar, né, transformar isso aqui num produto. E 729 também é um quadrado perfeito. 729 é 81 vezes 9. Vou fazer aqui no cantinho 81 vezes 9. E tirando a raiz quadrada disso, vai ser a raiz de 81, que é 9, vezes a raiz de 9, que é 3. Vai dar 9 vezes 3, 27. Então, essa raiz quadrada de 729 aqui dá 27. 27, raiz de 100 é 10. Então, isso aqui vai ficar... Acabou o espaço. 30 mais 270 sobre 2. 30 mais 270 sobre 2, que é 300 dividido por 2, que é 150. Acabou o espaço mesmo. Tinha que ter dado mais espaço nessa folha. Então, o número original de pessoas era 150. Vamos conferir isso aqui? O churrasco ia custar 12 mil. E ele ia ser rateado entre 150 pessoas. Quanto é que vai dar isso aqui? Se você dividir isso por 150 pessoas, você ia ter 12 mil dividido por 150, isso aqui ia dar 80 reais por pessoa. Só que desses 150, 30 desistiram. Então, os 12 mil reais, ele teve que ser dividido por 30 pessoas a menos. 120 pessoas. E isso aqui vai dar 100. Então, realmente, você teve que cobrar de cada um mais 20 reais para compensar a ausência daquelas 30 pessoas. Então, tá certinho. Tem algumas pessoas que ficam fazendo piada assim: não sei para que eu aprendi essa maldita fórmula de equação de segundo grau que não serve para nada. Na verdade, ela serve para um monte de coisa, só que as pessoas vivem o seu cotidiano sem usar a fórmula. Aí às vezes eles têm que resolver certos problemas e eles ficam fazendo por tentativa e erro porque não sabem equação de segundo grau direito. Olha esse problema aqui, por exemplo. Ao vender um produto, praticar o maior preço não necessariamente resulta no maior lucro. Claro, se você aumentar o preço, vai ganhar mais, mas aí você vai vender menos. Então pode ser que o teu lucro acabe diminuindo em vez de aumentar, né? Uma fábrica de chocolate realizou pesquisas de preços e concluiu que a quantidade de barras de chocolate vendidas aumenta conforme o preço diminui. Se você vender mais barato, vai vender mais a princípio, dentro de uma certa faixa. E aí ele tem os resultados aqui. Se ele vender a barra de chocolate por por R$9, ela vai conseguir vender 20 mil barras por mês. Se aumentar para 10, vai vender menos, vai vender apenas 15 mil. Se aumentar para 11, com mais caro ainda, vai vender menos ainda. Se deu mal, né? Aumentou muito o preço, acabou vendendo menos. Bom, ele fala o seguinte: o custo de fabricação de uma barra de chocolate é R$4. Qual deverá ser o preço de venda a ser praticado de modo que o lucro seja máximo? Então isso aqui é um problema simples. Estou falando em termos de fábrica, mas isso aqui pode ser aplicado para um sujeito que está vendendo pizza, um sujeito que está vendendo mate na praia, um sujeito que está vendendo qualquer coisa. Só que o pessoal não faz essa conta, o pessoal chuta lá um preço e sai vendendo, e aí vê quanto é que lucrou no dia. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dizer quem é o meu X. Quem é incógnita. O que eu quero aqui nesse problema justamente é saber o preço, né? Essa tabela aqui indica que eles já fizeram pesquisas ou já tentaram vender por esses preços e descobriram que as quantidades seriam essas, né? Não sei como é que eles inventaram
descobriram esses números, mas o pessoal que trabalha com pesquisa de preço deve ter como levantar isso. Vamos chamar o preço de P, né? P. Isso aqui é a quantidade mensal. Vou tentar, observe que essa quantidade aqui, ela vai depender do preço, né? A gente tem que encontrar uma fórmula. Observe que cada R$1 que aumenta no preço, eu vou vender 5.000 a menos. E sendo que se eu vender a R$9, eu vou vender 20.000. Então a dificuldade aqui é você encontrar uma fórmula para essa quantidade em função do preço. E aí, para você saber quanto você vai vender ao todo, quanto você vai faturar, aí você tem que abater os R$4 do preço. Vamos fazer o seguinte: se eu vender por R$9, não esqueça que o lucro aqui nesse caso, nessa unidade, vai ser isso aqui menos R$4. Então aqui eu lucro 5, aqui eu lucro 6 e aqui eu lucro 7. Então você vai pegar o lucro e multiplicar pela quantidade para saber o lucro total. Ok? Então, chamando o preço de P, eu não sei qual é o P, qual vai ser o preço final, isso é exatamente o que eu tenho que descobrir no problema, mas eu sei que para esses valores vou vender isso. Ok? Tem que então encontrar uma fórmula que relaciona esses números com esses números. Então aqui a sacada é a seguinte: a quantidade que eu vou vender, ela é igual a 20.000 menos 5.000 unidades para cada P que aumento. Como assim? 5.000 unidades para cada P acima de 9. Então isso daqui seria, se o P é igual a 10, R$1 acima de 9, ele vai cair R$5.000. Então os R$5.000 tem que estar multiplicado por 1. Então o preço que você vai botar aqui é P menos 9. Olha como é que vai dar certinho aqui. Para P igual a 9, isso aqui vai dar 0. Então esse termo não existe. Vai dar 20.000, tá certo. Para P igual a 10, isso aqui vai dar 10 menos 9, 1. 1 vezes 5.000, você vai abater 5.000. Então vai dar 20.000 menos 5.000, 15.000, tá certo. E para P igual a 11, esse termo aqui vai ser 11 menos 9, 2. 2 vezes 5.000 vai dar 10.000. Então vai ficar 20.000 menos 10.000, vai dar isso. Então essa expressão aqui é uma expressão que relaciona a quantidade que eu vou vender em função do preço. Tá? Então a grande dificuldade é você sacar qual é essa expressão aqui da quantidade em relação ao preço. Para saber o lucro total, eu vou precisar usar outra folha, mas esse lucro total, ele vai ser calculado assim: como o preço abatendo os R$4, que é o custo de fabricação, então seria P menos 4. E aí eu vou multiplicar pela quantidade, que é essa aqui, 20.000 menos 5.000 vezes P menos 9. Muito bem, então o lucro total vai ser o lucro em cada barra de chocolate, que é o preço menos 4, né? Eu estou abatendo aqui o preço de venda e o custo de fabricação. E multiplicado pela quantidade, que a gente viu que essa quantidade, de acordo com o levantamento, com a pesquisa de vendas em função do preço, pode ser determinado por essa fórmula aqui: 20.000 unidades menos 5.000 unidades para cada real que ultrapasse 9. Eu posso, para resolver isso agora, vamos primeiro arrumar essa expressão e ver em que a gente vai chegar. Como é que eu resolvo isso? Resolver isso é fazer com que essa expressão tenha o seu valor máximo. Caramba, como que eu vou fazer isso?
Por exemplo, olha só, se você botar o preço a R$4, você vai lucrar 0, porque você está gastando R$4 para fabricar. Está vendendo por 4, 4 menos 4 é 0. Você vai vender um montão, mas vai ter um lucro 0 em cada unidade. Então, esse lucro vai dar 0. Agora, por outro lado, se você botar um lucro igual, um lucro muito alto, esse valor aqui aumenta, mas essa quantidade diminui muito. Então, o lucro vai acabar sendo pequeno ou até 0, né? Ninguém vai querer comprar a tua barra por um preço muito alto. Vamos, antes de mais nada, arrumar essa expressão. Eu vou colocar 5.000 em evidência aqui desse lado. Então esse lucro vai ficar 5.000 vezes P menos 4 vezes, bom, colocando 5.000 em evidência aqui nessa expressão, eu vou ficar com, isso aqui vai dar 4, menos 5.000 vezes P menos 9. Então vai sobrar apenas isso. 5.000 vezes P menos 4. E essa expressão aqui, 4 menos P menos 9, isso aqui vai ficar 4 menos P, e isso aqui vai virar mais 9, porque é menos e menos. Então, vai ficar mais 9, mais 4, 13. 13 menos P. Legal. Então, para cada valor de P, eu vou ter um lucro total diferente. Por exemplo, se eu colocar o P igual a 13, isso aqui vai dar 0. Ou seja, você vai vender 0 unidades. Ninguém vai querer comprar. Aliás, 13 ou acima de 13, né? Ninguém mais vai querer comprar. O seu chocolate ficou muito caro. E agora a gente tem que utilizar um conhecimento para resolver isso aqui. Isso aqui é uma expressão do segundo grau. Eu quero achar o máximo. Então eu tenho que encontrar o valor máximo de um trinômio do segundo grau. Capítulo 20. Ah, eu não ensinei ainda como é que faz isso. Como que eu faço para encontrar o valor de P que faz essa expressão aqui ser máxima? Aí o que o pessoal faz? Não faz nada disso. O pessoal chuta um valor e sai vendendo. Nem sabe se aquele valor de lucro é o lucro máximo, né? Agora, quem está trabalhando numa empresa que depende de definir esses valores, tem que saber isso. Porque o objetivo da empresa é ter um lucro máximo. Eu vou utilizar para resolver isso daqui um conhecimento que a gente já tem, que é a desigualdade das médias. Olha só que interessante. Nós temos dois valores aqui. P menos 4 e 13 menos P. Observe que esses dois valores, eles têm a soma igual a quanto? O P menos 4 somado com 13 menos P, quanto é que vai dar isso? Para qualquer valor de P que você coloque, isso vai dar P menos 4 mais 13 menos P. Ou seja, esse P vai cortar, o P vai embora. Isso aqui vai dar 13 menos 4, que é igual a 9. A soma desses caras é sempre 9. Não importa qual seja o valor de P que você coloque aqui, você pode colocar até um P sem ser número inteiro, né? Um valor quebradinho, tipo 9,50, 8,20, 8,2. Justamente, o objetivo seu é descobrir isso. Mas não importa qual seja esse valor de P, a soma desses dois valores aqui dá sempre 9. A média aritmética deles é a metade de 9, 4,5. Você se lembra da desigualdade das médias? Média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. E olha, o produto desses dois caras aqui
que é o que você tem que descobrir que seja máximo, é exatamente a média geométrica. Aliás, não é a média geométrica. Isso aqui é o quadrado da média geométrica. Quando é que a média geométrica é máxima? O valor máximo que a média geométrica pode ter é esse aqui, porque ela é sempre menor que a média aritmética, menor ou igual. Então o valor máximo da média geométrica vai ser quando ela for igual à média aritmética. A gente tem uma média aritmética desses dois valores aqui constante, para qualquer valor de P, ela é sempre 4,5, né? E eu quero que esse produto seja máximo. Se esse produto for máximo, a raiz quadrada do produto desses dois valores, que é a média geométrica, isso aqui é a média geométrica, né? Que eu quero que seja máxima. Então, quando que essa média geométrica vai ser máxima? Quando os números são iguais, né? Quando a média geométrica é máxima, os valores têm que ser iguais e ela é igual à média aritmética. Então, essa quantidade tem que ser igual a essa quantidade. Que vai dar quanto isso? Quando é que isso vai ser igual a isso? Isso vai ser igual a isso quando for igual a 4,5, ou seja, média aritmética igual a média geométrica. Então, para ser máximo, você tem que ter isso aqui igual a 4,5 e isso aqui igual a 4,5. É isso que você tem que ter para ter esse produto máximo, ou seja, para o teu lucro ser máximo. Então, fazendo P menos 4 igual a 4,5, eu vou ter P igual a quanto? 8,5, né? Então você tem que praticar por cada barra de chocolate o preço de R$ 8,50 para que o lucro seja máximo. Ou seja, esses dois caras vão ser iguais, esse produto vai ser máximo, esse lucro vai ser máximo. Olha só, eu fiz desse jeito aqui porque eu ainda não ensinei trinômio do segundo grau. Se eu já soubesse trinômio do segundo grau, eu ia usar o resultado direto para encontrar o máximo desse trinômio. Mas como a gente não tem, a gente deu uma volta ao mundo usando essa ferramenta aqui, desigualdade das médias. Que, aliás, isso aqui pode ser provado através do trinômio do segundo grau. São coisas equivalentes, tá? Então eu usei um outro caminho para chegar no mesmo resultado. Então observe como é que existem realmente problemas na vida prática que envolvem equações do segundo grau e problemas do segundo grau. Aquela história de mais um dia se passou e eu não usei essa maldita fórmula de Bhaskara. Pois é. Primeiro, não é Bhaskara. Segundo, tem aplicação para ela, só que as pessoas não sabem usar. Aí fala que não serve para nada. Então, olha só que situação, a gente passou por dois problemas que a gente tinha que saber equação de segundo grau e a gente não sabia, né? A gente acabou resolvendo usando a fórmula sem mostrar a fórmula, e o outro problema a gente usou desigualdade das médias. Mas vamos estudar equação de segundo grau direito para a gente poder resolver qualquer uma delas, né? A equação do segundo grau, ela tem essa fórmula geral. ax2 mais bx mais c igual a zero. Esse tipo de equação é classificado como equação completa. Ela é completa porque tem o termo em x ao quadrado, tem o termo em x e tem o termo independente. Tem todos os três. Agora você pode ter equações que tem um termo desse faltando e elas são mais fáceis de resolver. Vamos resolver essa aqui, por exemplo. Ó, isso aqui é uma equação de segundo grau? É. Porque tem o termo x ao quadrado e tem o termo independente. Ou seja, tem o A e tem o C. Só não tem o B, né? Não tem o termo de primeiro grau. Se a gente fosse resolver isso aqui podia ser dado para uma pessoa que acabou de aprender expressões algébricas. Não tem que saber fórmula nenhuma para resolver isso. Como é que eu resolveria isso aqui direto, sem usar fórmula? Eu vou dividir aqui todo mundo por 5. Isso aqui dá para dividir por 5, né? 180 dividido por 5 vai dar 36. Eu fiquei com x ao quadrado igual a 36. Ah, então é fácil. O x vale 6, né? Vale 6? É porque a raiz quadrada de 36, que é 6. Raiz de 36, que é 6. É, só que tem um detalhe. Tem outra solução. Tem um menos 6 também.
Porque menos 6 ao quadrado também dá 36. Então, existe isso sempre nas equações do segundo grau. Você tipicamente vai ter duas raízes. Claro, tem situações em que não tem raiz nenhuma. Ou então que essas raízes são iguais. Mas normalmente, no caso geral, você vai ter duas raízes. Então, o x é mais ou menos a raiz de 36. Isso aqui vai dar mais ou menos 6. Presta atenção num detalhe. Quem é a raiz de 36? Depende. Se eu falar raiz de 36, tem duas raízes. 6 e menos 6. Agora, se você escrever assim, com esse símbolo, escrever isso aqui, ó. Isso aqui é 6. Agora, se você falar a raiz quadrada de 36, tem duas. Tem o 6 e tem o menos 6. Depende se você fala isso por extenso ou depende se você usa esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui indica apenas a raiz positiva. Agora, quando você vai resolver uma equação de segundo grau, não é só a raiz positiva, tem as duas raízes, tem o mais e o menos. Por isso que tipicamente na resolução de equação de segundo grau vai pintar lá um mais ou menos antes da raiz. Muito bem, então uma equação fácil de resolver, que é uma equação incompleta. Essa daqui também é uma equação tão fácil quanto essa, só que os números não são tão bonitos. Como é que a gente resolveria isso aqui? Eu vou passar o 37 para lá para poder depois extrair a raiz. 3x2 é igual a 37. Aqui eu dividi todo mundo por 5, porque aqui era múltiplo de 5, múltiplo de 5. Aqui não dá. Mas não tem importância, você passa o 3 para lá dividindo do mesmo jeito. x2 é 37 sobre 3. Só não dá para dividir, você vai deixar indicado como fração. E aí, quem é o x? O x vai ser a raiz quadrada disso, só que você bota um mais ou menos na frente, porque tem a raiz positiva e a raiz negativa. Mais ou menos raiz quadrada de 37 terços. Aí você tem que saber fazer isso, né? Isso daqui vai dar, se eu multiplicar todo mundo por 3, em cima e embaixo, né? Você vai ficar com 37 vezes 3, que dá 111. E aqui vai ficar 3 vezes 3, 9. Aí você vai poder tirar a raiz do 9. Então isso aqui vai ser raiz de 111 sobre a raiz de 9, que é 3. Um número feio, né? Vão ficar mais feios ainda quando a gente entrar no capítulo 14, que é sobre cálculo de radicais. Mas dá pra gente estudar a equação do segundo grau sem conhecer cálculo de radicais. Isso aqui nada mais é do que propriedades das potências. No caso, a potência, isso aqui está elevado ao meio, que é uma potência fracionária. Ok? Então, a raiz de 37 terços vai dar isso aqui. Então, é uma equação incompleta também. A gente usou o mesmo princípio que usou para resolver essa outra aqui, só que aqui os números foram um pouco mais feios. Olha essa outra equação aqui. É uma outra equação incompleta. Vamos usar o mesmo princípio que a gente usou para resolver essa e essa. Eu vou jogar o 28 para lá. Eu fiquei com x ao quadrado igual a menos 28. O x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 28. E eu pergunto, existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Não existe solução. Uma equação de segundo grau, ela pode recair em três situações. Pode ter duas soluções, ou uma solução, que na verdade são duas soluções iguais, raiz dupla, né, que chama, ou então nenhuma solução. Isso daqui é um caso em que você não tem nenhuma solução. Claro, você tem aqui um x ao quadrado. O x ao quadrado é sempre positivo ou zero. Na pior das hipóteses vai ser zero. Como você vai pegar um cara que é sempre positivo ou zero, vai somar 28 e ainda ficar com o resultado zero? Não tem como fazer isso. Ok?
Então, essa é uma situação comum nas equações do segundo grau. Você pode ter uma solução inexistente, não tem solução nenhuma. Na verdade, existe solução se você estiver trabalhando no conjunto dos números complexos, porém, isso é matéria do ensino médio. No momento aqui, a gente vai apenas falar que não tem solução no conjunto dos reais. Só isso. Você não precisa achar as raízes complexas. Mas lá no ensino médio você vai ter que fazer isso. Vamos ver aqui mais umas equações do segundo grau incompletas, ó. Incompleta, incompleta, incompleta. Por que elas são incompletas? Elas não têm o termo independente. O termo que não tem x, né? Ela só tem o termo de segundo grau e o termo de primeiro grau. Então elas são incompletas também. E como é que a gente resolve isso aqui? Eu não posso usar o mesmo princípio que eu usei para resolver aquelas outras lá. Aqui a gente vai levar em conta o seguinte princípio. Se você tem o produto de dois números dando zero, então eu posso garantir que esse número vale zero ou então esse número vale zero. Algum deles vale zero. Então a solução são os valores de x que fazem esse cara virar zero e aqueles que fazem esse cara virar zero. Eu vou fazer isso aqui, ó. 3x2 menos 32x, eu posso colocar x em evidência. Colocando x em evidência, isso aqui vai ficar 3x menos 32 igual a zero. Então eu tenho aqui dois números, o x e o 3x menos 32, o produto deles está dando zero. Então as soluções são aqueles que fazem esse cara virar zero, ou seja, x igual a zero, e, quer dizer, as soluções são essa e essa, mas se você fala, quais são os valores de x, quais são as possibilidades para isso dar zero? Ó, ou isso é zero, ou isso é zero. Pode as duas coisas serem zero ao mesmo tempo? Claro que não. Se esse cara for zero, isso aqui vai dar menos 32. Se esse cara aqui for zero, esse aqui vai dar outra coisa. Ou seja, quem são os caras que fazem esse segundo fator aqui virar zero? Você vai fazer essa continha aqui, ó. 3x menos 32 igual a zero. Passo 32 para lá. Virou uma equação do primeiro grau, né? 3x é igual a 32. X é igual a 32 terços. Então, x é igual a 32 terços. Isso aqui seria a segunda solução. Então, ou x é igual a zero, ou x é igual a 32 terços. Esse tipo de equação incompleta aqui, que tem o termo de segundo grau e de primeiro grau, sempre vai ter duas soluções. Ela sempre vai ser possível, nunca vai dar impossível. Porque sempre vai ter uma solução zero e um outro número. Essa aqui como é que ficaria? Resolvo do mesmo jeito. Eu vou colocar x em evidência. Quem vai ficar aqui dentro dos parênteses, 7x mais 13. Então, as soluções são x igual a zero, né? Isso aqui, eu quero que seja zero. Ou então isso aqui dá zero. O 7x mais 13 dá zero, isso significa... Passo 13 para lá, vai ficar menos 13, divide por 7, o x vai dar menos 13 sobre 7. Então essas são as soluções dessa equação do segundo grau. 0 e menos 13 sobre 7. Essa aqui é a mesma coisa. Olha lá, colocando x em evidência, nessa expressão, quem é que vai ficar dentro de parênteses? 4x mais 1. Pronto, para esse produto ser zero, eu tenho que ter ou esse cara igual a zero, ou esse cara igual a zero. Isso aqui vai dar x igual a zero, ou 4x mais 1 dá zero. Passo 1 para lá, vai ficar menos 1, aí divide por 4, isso aqui vai dar x igual a menos 1 sobre 4. Essas são as duas soluções dessa equação. Essa outra equação aqui é a mais incompleta de todas, ela só tem o termo em x2, né?
não tem termo em x e não tem termo independente. Nem precisaria chegar até aqui para resolver isso. Se você tivesse lá no capítulo 3, daria para resolver isso. Quando é que x ao quadrado é igual a zero? Somente em uma situação, quando x é igual a zero. Essa é a solução. Na verdade, a gente diz que isso aqui é uma raiz dupla. Quer dizer, as soluções seriam 0 e 0. Tem um único valor que satisfaz, é o x igual a zero. Mas como toda equação de segundo grau, quando tem solução, são duas soluções, então a gente fala que aquela solução é repetida, ela é uma raiz dupla, tá? Então é uma equação incompleta também. Mas chega de fazer equação incompleta, vamos fazer uma completa agora. Olha só, essa aqui é uma equação incompleta, né? Só tem o termo em x, nada disso. Essa aqui é uma equação completa, porque aqui eu tenho x menos 5 ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui, quadrado da soma, isso aqui vai dar quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esqueci alguma coisa? Esqueci o 4, né? Não, eu não esqueci o 4, eu já eliminei ele. Eu simplifiquei todo mundo por 4, porque se 4 vezes alguém é igual a 0, eu divido todo mundo por 4, isso aqui 4 vai sumir, e 0 dividido por 4 é 0. Então, eu não preciso colocar esse 4 aqui. Uma outra forma de ver isso é o seguinte: quando o produto de dois fatores dá zero, significa que um fator igual a zero ou o outro fator igual a zero. Mas esse fator 4 não pode ser zero, ele é 4. Então eu elimino essa possibilidade de 4 ser igual a zero. A única opção é esse outro aqui ser igual a zero, tá? Só que eu fiz direto aqui, fiz numa tacada só. Observe que isso aqui é uma equação de segundo grau completa. Tem o termo x ao quadrado, tem o termo x e tem o termo independente. Só que eu, na verdade, quando eu desenvolvi isso aqui, eu estraguei a equação, porque aqui ela já estava bonitinha para resolver. Já estava pronta para resolver e eu compliquei. Eu não precisava ter feito isso, eu podia ter deixado como está. Olha aqui. Eu vou só tirar o 4, que eu já vi, a gente já viu que a gente pode eliminar, simplificar por 4. Olha aqui, x menos 5 ao quadrado igual a zero. A equação se reduz a isso. Quando é que alguém ao quadrado dá zero? Quando esse alguém aqui é zero. Ou seja, quando x menos 5 é o próprio zero. Ou seja, quando x é igual a 5. Essa é a solução. Então, quando você já tem uma equação de segundo grau fatorada, ela fica mais fácil de resolver. E aqui fica mais difícil. Se você recebesse isso aqui, você teria que, uma maneira de resolver seria você fatorar, colocar desse jeito aqui, né? E aí você chegaria nisso facilmente. Olha essa outra equação aqui, é uma equação completa. A gente já viu que esse número que está multiplicando esses fatores aqui pode ser eliminado. Se 10 vezes alguém é igual a zero, então aquele alguém é igual a zero. Então eu fiquei com isso aqui. X menos 3 vezes x mais 5 é igual a zero. A equação que está na forma fatorada, ela já está prontinha para resolver. A gente sabe que quando um produto de fatores é zero, a única chance disso acontecer é se um desses fatores valer zero. Ou seja, x menos 3 é igual a zero, é uma possibilidade. Então isso aqui vai ser x igual a 3, é a primeira raiz. Ou então se esse outro fator for zero. Então x mais 5 igual a zero. Ou seja, isso aqui vai acontecer quando x valer menos 5. Então essas são as duas raízes da nossa equação no segundo grau, 3 e menos 5. Quando a equação, aliás, isso não vale só para a equação do segundo grau, não. Se você tiver a equação do terceiro grau, do quarto grau, do enésimo grau, mas você tiver tudo já fatorado, é só você pegar cada fator e igualar a zero, e aí você vai encontrar as soluções. Ou seja, o 3 anula essa expressão
É isso que quer dizer. 3 anula essa expressão. 3 é a raiz dessa expressão. Porque se o x valer 3, 3 menos 3 dá 0. Então você vai ficar com 0 vezes isso aqui que dá 0. E o menos 5 também é raiz, porque se o x valer menos 5, isso aqui vai ficar menos 5 mais 5, que é 0. Vai dar 0 vezes essa expressão, que é 0. Então são os números que fazem com que essa expressão aqui seja 0. Encontrar dois números sabendo que a sua soma vale 16 e o seu produto vale 48. Esse problema é muito antigo, tem mais de 4.000 anos. E ele foi identificado, registrado pela primeira vez pelos babilônios, 2000 a.C. Eles já tinham lá tábuas de argila com esse problema impresso lá. Esse tipo de problema, né? Você tem que achar dois números sabendo duas informações: a soma e o produto. A soma vale 16 e o produto vale 48. Olha, esse problema é resolvido facilmente com uma equação do segundo grau. Mas eu vou resolver de um outro jeito. A soma de dois números vale 16. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esses números de... Um eu vou chamar de x, e o outro eu vou chamar de 16 menos x. Né? Coloquei aqui dois números que somados dão 16. Somando x com 16 menos x, o x vai cortar, essa soma vai dar 16. Certo? Então, se eu achar o x, eu automaticamente achei os números. E eu sei que o produto vale 48. Então, se eu multiplicar o x pelo outro número, que é 16 menos x, isso aqui vai dar 48, que ele falou. Pronto, eu fiquei aqui com uma equação do segundo grau. Ó, vai dar menos x2, né? Mais 16x menos 48 é igual a 0. É uma equação do segundo grau que a gente pode resolver de várias formas. A gente pode usar a fórmula de resolução, outro jeito que você saiba resolver. Tá bom? Vou resolver isso aqui de um outro jeito, para mostrar que na equação do segundo grau, saber fórmula não é tudo. Olha só. Dois números somados dão 16. Então, ao invés de eu chamar um deles de x e outro de 16 menos x, que dá certo desse jeito, é só resolver. Resolvendo, você vai ter os números aqui. Eu vou chamar esses números de 8 mais k e 8 menos k. Por que isso? Olha, eu arrumei aqui duas expressões que, se eu somar, quanto vai dar a soma dessas duas expressões aqui? 16. Pô, como é que eu inventei isso aqui? Ah, tirei da cartola. Isso aqui faz parte do seu estudo, da sua experiência. Se você nunca fez um problema desse, se aparecer na prova, você vai ficar olhando com cara de bobo. Mas se você estudou antes, olhou vários problemas, você vai perceber métodos para resolver certos problemas. Então, essa hora que você tem que batizar os números usando uma letra desconhecida, isso aqui é um jeito que dá certo, sim. Mas esse aqui é um outro jeito que dá certo também. Ok? Tá, então eu chamei esses números de 8 mais k e 8 menos k, porque a soma dessas duas expressões dá 16. E também porque, se eu descobrir o valor de k, automaticamente eu descubro os dois números. Certo? Agora eu vou usar essa segunda informação, que o seu produto vale 48. Ou seja, o primeiro número, 8 mais k, multiplicado pelo outro número, 8 menos k, dá 48. Que legal! O que é isso aqui? 8 mais k vezes 8 menos k. Isso aqui é um produto notável, né? Lembrou? Tem que saber isso. Isso aqui é a diferença de quadrados. É o produto da soma pela diferença. Quando você tem o produto, ó, é isso aqui, ó.
A2 menos B2 é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A menos B, né? A diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Tem que saber isso. Então, quanto é que é isso aqui? 8 mais K vezes 8 menos K. Isso aqui é o quadrado do primeiro, que dá 64, menos o quadrado do segundo, que é K2. E isso aqui, ele diz que dá 48. Isso aqui é o produto deles. E agora ficou fácil resolver, porque isso aqui vai recair numa equação do segundo grau do tipo incompleto. Eu só tenho uma variável, um termo, né, o K2. Eu posso... Bom, agora resolve isso aqui, é fácil. Eu posso passar o K2 para lá e passar o 48 para cá. Isso aqui vai dar 64 menos 48 é igual a K2. Que é a mesma coisa que falar que K2 é igual a isso. Então vou escrever aqui o K2. Quanto é que dá 64 menos 48? Faz a continha, isso dá 16. Então o K vale 4 ou menos 4, né? É mais ou menos raiz de 16. 4 ou menos 4. Então, quem são os nossos números? O 8 mais K vai dar, se você tiver o K igual a 4. O 8 mais K vai dar 12. E o outro vai ser 8 menos 4, que vai dar 4. Realmente, né? A soma deles dá 16 e o produto dá 48. Agora, e essa outra solução aqui? Também serve. Mas olha só o que vai acontecer. Se você fizer K igual a menos 4, você vai ter 8 mais menos 4, que dá 4. E 8 menos menos 4 vai dar 8 mais 4, que é 12. Então você acabou encontrando os mesmos números, né? Quer dizer, eles são 12 e 4 ou 4 e 12. Tanto faz, os dois números são esses aí. 12 e 4. Tá? A soma dá 16 e o produto dá 48. Usei fórmula de resolução de equação do segundo grau? Não. Esse jeito aqui dá certo, só que eu tenho que usar a fórmula ou outro processo para resolver. Esse outro jeito aqui também dá certo, só que ele é mais fácil de resolver porque a gente recai numa equação do tipo incompleto, que é bem mais fácil de resolver. Suponha agora que você tem que resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. E supõe ainda que você não sabe fórmula. Você não sabe fórmula, é verdade. Se você lembrar lá do 8º ano do assunto fatoração, no caso do nosso livro Algebrista, isso está no capítulo 5. Fatoração, você vai lembrar de um caso de fatoração chamado produto de Stevin. Produto de Stevin. É que quando você multiplica esses dois binômios aqui, x mais a e x mais b, onde a e b são dois números quaisquer, isso aqui vai dar x2 mais a soma do a com b mais o produto. É só você desenvolver, né? Isso aqui multiplicando vai dar x ao quadrado, x vezes b, mais x vezes a, mais a vezes b. Vai dar isso aqui. Agora, esses caras aqui são a soma desses dois números. Isso aqui é o produto desses dois números. Fatorar usando o produto de Stevin consiste em você encontrar dois caras que somados deem o número que está junto do x e que eles multiplicados deem esse número aqui. Ou seja, ele é x2 mais sx mais p. O produto de Stevin é isso. Então, se eu tiver essa expressão aqui, x2 mais 6x mais 8, eu posso dizer que ele é igual ao produto de dois binômios do primeiro grau, x mais a e x mais b, onde
Quem são A e B? São os caras que somados dão isso, porque isso é a soma, e que multiplicados dão isso, porque isso aqui é o produto. Quem são esses caras que somados dão 6 e multiplicados dão 8? Diga lá. Somado 6 multiplicado 8. Quem é? 2 e 4, né? X mais 2, x mais 4. Então, fatorar essa expressão significa usar a regra do produto de Esteven, onde você transforma isso daqui no produto de dois números, e esse cara aqui vai ser a soma dos dois números, 6, que no caso é 2 e 4, e esse cara aqui vai ser o produto dos dois números, que no caso são 2 e 4, o produto vai dar 8. Se a tua equação era isso, significa que esse produto tem que dar 0. Quem são os caras que vão fazer esse produto virar 0? O cara que anula esse e o cara que anula esse aqui. Então, quem são as soluções? X igual a menos 2 e x igual a menos 4. Essas são as duas soluções da tua equação do segundo grau. Menos 2 e menos 4. Agora, você tem que ter uma certa prática, uma certa habilidade para olhar dos números, conhecendo a soma e produto, você descobrir quem são, né? Por exemplo, soma igual a 16 e produto igual a 39. Quem são esses dois números? Soma igual a 16, produto igual a 39. Soma 16, produto 39. Quem são? 3 e 13. Realmente a soma desses dois caras vai dar 16, né? 3 mais 3 dá 16. E o produto dá 39. 3 vezes 13 dá 39. Agora, isso aqui é habilidade, é prática de fazer isso. Como é que acontece lá dentro do seu cérebro para você fazer essa conta? Você testa um monte de possibilidades, né? Lembra do probleminha que eu fiz ainda agora? Soma é 16 e produto 48. Então eu chamei um de 8 mais K e 8 menos K. Se você fosse fazer isso aqui, soma 6 e produto 8. Soma 6 e produto 8. Você ia falar assim, se a soma é 6, eu vou chamar um de 3 mais K e outro ia chamar de 3 menos K, né? Porque a soma vai dar 6. O produto deles é isso vezes isso, que vai dar 9 menos K2. O 9 menos K2 é 8, então o K tem que ser 1. Claro, pode ser o menos 1 também, mas a gente já viu que o menos 1 acaba dando os mesmos resultados, né? Então o K vai dar 1. Então vai ficar 3 mais 1 e 3 menos 1, que é 4 e 2. Acabei achando do mesmo jeito. Só que com a prática você vai se acostumar a olhar soma e produto e já dizer de cara quem são os dois números que você está somando, multiplicando e dando esses valores. É só uma questão de praticar. Vamos lá, soma 10, produto 80. Não dá, calma que eu falei errado. Soma 10, produto 16. Diga lá quem são esses caras. Soma 10 e produto 16, 8 e 2. Claro, você não vai chamar de 5 mais K e 5 menos K, multiplicar, que nem eu fiz aqui para achar. Você vai, com a prática, conseguir fazer isso aqui de cabeça. Tem que treinar. Tem lá um monte de exercícios justamente para você treinar isso. Nós vimos ainda agora que quando uma equação do segundo grau é apresentada numa forma fatorada, ela é muito fácil de resolver. E quando é fatorada assim, melhor ainda, né? Quando você tem ali uma expressão ao quadrado, que aí você manda brasa. Se você tiver aí, no caso aqui, igual a 0, esse cara vai ser 0. Mas se aqui não fosse 0, fosse 9, ia ficar fácil do mesmo jeito. Você ia tirar a raiz quadrada de 9, ia dar mais ou menos 3. Ficaria fácil também. Então eu vou ensinar aqui um método que se chama completar os quadrados. O método de completar os quadrados consiste em você fazer aparecer na tua equação o quadrado de alguém. Vou colocar essa equação aqui novamente para resolver, só que eu vou usar o método de completar os quadrados. Olha só.
Para fazer aparecer um quadrado, lembrando disso aqui, ó, x mais alguém, vamos chamar de k. Se você tiver um x mais alguém elevado ao quadrado, isso aqui vai ser um x2 mais 2kx, que é uma expressão do primeiro grau, mais um número ao quadrado, vamos chamar de k2. Então, observe que você tem na tua expressão já um x ao quadrado, e você tem aqui um cara do primeiro grau que está aqui, ó. Então, se você tivesse que fazer aparecer um quadrado aqui, você ia fazer aparecer o quadrado de quem? O quadrado de x mais 3, né? Porque x mais 3 ao quadrado dá x2 mais 6x mais 9. E você já tem aqui o x2 mais 6x. Então você, para fazer aparecer aqui um quadrado, você tem que olhar para o termo do segundo grau, já é o quadrado do primeiro. Olha para o termo de primeiro grau, esse aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então olha só, o primeiro seria x. Esse termo aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 6x. Aí você descobre quem é o segundo, né? Olha aqui. 2 vezes o primeiro, que eu já sei que é x, vezes o segundo, que eu não sei quem é, quero justamente encontrar, isso dá 6x. Então, se você cortar x com x e 2 simplificar aqui, eu vou achar aqui que o segundo é o 3. É o número desconhecido que você quer achar. Então, isso aqui você tem que fazer aparecer o quadrado de x mais 3. Para ficar o quadrado de x mais 3 bonitinho, só falta você colocar aqui o quadrado do segundo. Se o segundo é 3, você tem que fazer aparecer o quadrado de 3, que é 9. Ou seja, você tem que remanejar a tua expressão para ela ficar assim: x2 mais 6x mais 9. Calma lá, você pode somar 9 assim? Pode, desde que você subtraia ele de volta. 9 menos 9 dá 0, tá? Você somou e diminuiu o mesmo valor para não alterar a expressão. E o 8 eu repito. Então, isso que a gente fez aqui se chama completar um quadrado. Eu fiz aparecer aqui o quadrado de x mais 3. X mais 3 ao quadrado, tá? E aqui sobrou menos 9 mais 8. Ficou menos 1. Menos 1 igual a 0. Passo o 1 para lá. X mais 3 ao quadrado é igual a 1. É uma equação do segundo grau, do tipo completa, né? Que a gente viu que ela veio de uma equação completa, só que ela está arrumada de um jeito mais interessante. Ela não está fatorada, mas ela está colocada na forma de um quadrado de alguém é igual a tanto. E aí fica fácil resolver. Se o quadrado disso é igual a 1, significa que isso aqui, que é o x mais 3, vale a raiz quadrada de 1, positiva ou negativa. Então vai dar mais ou menos raiz de 1, que é 1. Então daqui eu vou ter duas soluções. Ou x mais 3 vale 1, ou seja, passando o 3 para lá, você vai ficar com x igual a menos 2. Ou então o x mais 3 vale menos 1. X mais 3 vale menos 1. X mais 3 vale menos 1. Então isso aqui vai dar x igual a menos 4. Então aqui as duas soluções. Só para lembrar, a gente já tinha resolvido essa equação, transformando ali em produto de Esteve, e a gente encontrou essa solução aqui, né? Menos 2 e menos 4. Aqui a gente resolveu a mesma equação, encontramos as mesmas raízes, só que a gente usou a técnica de completar os quadrados. Vamos resolver mais essa equação aqui, usando a técnica de completar os quadrados. x2 mais 6x menos 4 é igual a 0. A gente já viu que isso aqui lembra. Você olha para o termo de segundo grau e olha o termo de primeiro grau e tenta
completar aqui, fazer isso aqui virar o quadrado de x mais alguém. De x, porque aqui você tem x ao quadrado, então deve ser o quadrado de x mais quem? X mais 3, né? Isso aqui está parecendo o quadrado de x mais 3. Só falta botar o quadrado do segundo, que é 9. Então, isso aqui é x2 mais 6x mais 9. Coloco agora menos 9 para não alterar. E repito lá o menos 4 que já estava. Então, eu fiz aparecer aqui o quadrado de x mais 3. E aqui eu tenho menos 9 menos 4, vira menos 13. Passo o menos 13 para lá, vai ficar 13. Então a nossa equação se reduziu a isso aqui. X mais 13 ao quadrado dá 13. Que é um número que elevado ao quadrado é igual a 13. Não tem raiz exata, né? Raiz de 13 não dá exata. Então eu vou deixar indicado. Ou seja, o x mais 3 vale mais ou menos a raiz quadrada de 13. Vai deixar indicado assim, paciência. Isso aqui é muito comum nas equações de segundo grau, tá? Dependendo dos números, você pode ter valores racionais ou pode aparecer valores irracionais como esse aqui. Então você vai ter aqui duas soluções, passando agora. Você pode deixar o mais ou menos e passar o 3 para lá. Menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 13. Então, você dá a resposta desse jeito. Isso aqui representa, na verdade, duas raízes. Ou seja, x é igual a menos 3 mais raiz de 13. Ou então, x é igual a menos 3 menos raiz de 13. Vamos ver agora uma equação de segundo grau, bem mais trabalhosa, e vamos resolver também pela técnica de completar os quadrados. Olha aqui, 2x2 menos 12x mais 7 igual a 0. Eu vou fazer aparecer aqui o quadrado de quem? X mais o quê? Tem um 2 ali que está me atrapalhando, né? Olha só, não é o quadrado de x mais alguém, porque se você tivesse x mais alguém, x mais alguma coisa, e elevasse ao quadrado, isso aqui ia dar x2 mais alguma coisa, né? E você não tem x2, você tem 2x2. Aí eu vou fazer o quê? Dizer que tem um coeficiente aqui junto do x, né? Quem seria esse coeficiente? Raiz de 2? Vai ficar feio. Nesse caso, a gente faz uma multiplicação da equação toda por um número de tal forma que aquele cara ali que está junto do x2 vire também um quadrado. Vamos multiplicar essa equação toda por 2, porque aí vai ficar 4x2 aqui. Se eu multiplicar todo mundo por 2, aí eu completei um quadrado ali. 4x2 menos 24x mais 14 é igual a 0, tá certo? Então eu multipliquei toda a equação por 2. E aqui, beleza, eu fiquei com 4x2, então eu vou tentar fazer aparecer ali o quadrado de 2x mais alguém. Né? Quadrado de 2x mais alguém, quando você fizer aqui o quadrado do primeiro, vai dar 4x2. Como é que a gente descobre quem é esse alguém aqui? Puxa vida, eu chamei de pontinhos, tá feio esse negócio, né? Parece até o segundo ano do ensino fundamental, pontinhos. Ó, eu vou usar aqui no rascunho e vou achar um K. K é o número que eu tenho que descobrir. O K tá, eu vou usar isso aqui, ó, tem a ver com esse 24. E aliás, nesse caso aqui eu tenho um menos. Isso aqui é menos duas vezes primeiro pelo segundo. Então, na verdade aqui não é K, é menos K. Quer dizer, eu estou pegando 2x menos K e eu tenho que descobrir quem é esse K. Olha, se você elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar 4x2 menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é K, que você tem justamente que descobrir, mais K2. E esse camarada aqui, que é duas vezes primeiro pelo segundo, que é menos 24x. Então, o menos 24x, ele que é menos, isso aqui vai dar menos 4x vezes K. É assim que você descobre o K, certo? O sinal menos vai embora,
Aqui eu vou pegar o x, também vou cortar. E aqui eu fiquei com 24 igual a 4k, ou seja, o k vale 6. O k vale 6. Então, isso daqui é o quadrado de 2x menos 6. Só falta botar o quadrado do segundo, né? Quem é o quadrado do segundo aqui? Se o k for 6, eu tenho que completar o quadrado aqui colocando k2, que é 36. Se você botar 36 para completar esse quadrado, você tem que fazer um menos 36 aqui. Pulei uma etapa, né? Na verdade eu tinha que colocar mais 36, menos 36, formar o quadrado e o menos 36 ia ficar aqui. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Certo? Então a nossa equação vai ficar assim: 2x menos 6 ao quadrado é igual, passo 36 para lá, bom, isso aqui vai dar menos 22. Menos 22, passando para lá vai ficar mais 22. Prontinho, já está do jeito fácil. Agora eu já posso extrair a raiz quadrada. Aqui não dá para tirar a raiz quadrada, vai ficar com a raiz indicada. Ou seja, o 2x menos 6 vai ser igual a mais ou menos raiz de 22. Posso agora passar o menos 6 para lá. 2x vai virar mais 6. 6 mais ou menos raiz de 22. E agora passo o 2 dividindo. Então isso aqui vai dar 6 mais ou menos a raiz de 22 sobre 2. Então eu tenho duas raízes, né? O 6 mais raiz de 22 e o 6 menos raiz de 22. Ó, eu já vi gente falar assim: ah, tem duas raízes, uma positiva e uma negativa. Nada disso. Não tem nada de uma positiva e negativa. Esse termo aqui que ele pode virar positivo ou negativo. Agora, dependendo de quem está desse lado, a soma ou a diferença poderão dar as duas negativas, ou então as duas positivas, ou então uma positiva e uma negativa. Cuidado para não errar, tá? Por sinal aqui, vão dar as duas positivas, porque mesmo se você colocar menos raiz de 22, a raiz de 22 é menor que 6, né? Porque 6 ao quadrado é 36, supera 22. Então as duas são positivas aqui. Então, equação com resultados feios, mas o método de completar os quadrados funcionou. Aliás, ele funciona sempre. Você sempre pode fazer isso. Olha para o cara que tem x2, olha para o cara que tem x. Antes de mais nada, faz aparecer um quadrado perfeito aqui, junto do x2. No caso aqui, eu multipliquei por 2 para fazer aparecer um quadrado. Aí eu fiz completar o quadrado aqui. No caso, eu vi que é o quadrado de 2x mais alguém. No caso, menos, né? Descobri que esse alguém aqui dá 6, então isso aqui é o quadrado de 2x menos 6. Completei o quadrado, passei para lá, raiz, tá aí a solução. Eu vou mostrar agora a fórmula para resolver a equação de segundo grau, que se chama fórmula quadrática. Só que no Brasil essa fórmula foi batizada como fórmula de Bhaskara. Isso aí foi uma piada mesmo, sabe? Um cara falou isso aí falso, foi como fosse um boato, ou como eles chamam na marinha, um bisuleu. E esse bisuleu foi se espalhando, se espalhou pelo Brasil inteiro. Então só os brasileiros que são bobos que usam esse nome. Olha só, o Bhaskara, ele foi um grande matemático indiano que viveu por volta do ano 1100, quer dizer, ele era da Idade Média, né? E ele teve muitos resultados interessantes, muitas contribuições na matemática, principalmente na resolução de equações diofantinas. As equações diofantinas são equações que envolvem números inteiros. Por exemplo, encontrar um número inteiro n de tal forma que n ao quadrado mais não sei quem é múltiplo de não sei quem. Esse tipo de solução. Ou então, encontrar dois inteiros x e y de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado seja igual a 100. Isso é uma área da matemática bastante complicada, bastante interessante, que é a aritmética avançada, a teoria dos números. Só que o Bhaskara não inventou essa fórmula.
Essas equações do segundo grau, elas já existiam 3.000 anos antes do Bhaskara, desde lá dos babilônios, certo? E na época do Bhaskara não existia fórmula, não se usava álgebra como a gente usa hoje. As fórmulas não eram existentes na época do Bhaskara. Quando eles tinham um problema, esse problema era resolvido por uma receita de bolo. Por exemplo, lembra aquele problema de soma e produto? A soma é tanto e o produto é tanto. Aí tinha uma receita de bolo para resolver esse problema. Era assim: pegue a soma, divida por 2 e eleve ao quadrado e some com o produto e extrai a raiz quadrada disso. Era alguma coisa mais ou menos assim. Outra coisa que na época do Bhaskara eles não resolviam para os números negativos, só para números positivos. Mas acontece, essa é uma história que não foi muito divulgada. Essa história foi falada pelo professor Elon Lages Lima, lá do IMPA. É um professor antigo lá da casa, né, que tem muita experiência, e ele acompanhou mais ou menos esse processo. O que aconteceu foi o seguinte: por volta dos anos 60, um autor de livros, que ninguém sabe quem é, eu acho que ele sabe quem é, mas ele não quis dizer, tá? Por questão de prestigiar o autor. Um autor pegou essa fórmula quadrática e botou no livro dele, Fórmula de Bhaskara. Ele botou esse nome. Ele fez isso da cabeça dele. Não se sabe se ele fez isso de propósito ou se ele se enganou. Ele foi ler rápido um livro de história da matemática, viu Bhaskara lá e tacou Fórmula de Bhaskara. Aí outros autores começaram a copiar isso. Falaram assim: cara, Fórmula de Bhaskara, o meu livro não fala isso, só fala Fórmula do segundo grau. Aí escreveu o Bhaskara também. Aos poucos, os livros didáticos do Brasil foram escrevendo Fórmula de Bhaskara, Fórmula de Bhaskara. Os professores foram usando essa expressão e hoje a maioria chama de Fórmula de Bhaskara. Interessante que lá na Índia eles não usam esse nome, eles chamam de fórmula quadrática. Bom, se você olhar os livros de história da matemática, você vai ver que realmente essa fórmula não tem nada a ver com Bhaskara, tá? Tudo que se fala sobre Bhaskara não tem nada a ver com a equação de segundo grau. Então eu vou chamar de fórmula quadrática, tá? Na minha época era fórmula do segundo grau. Eu não passei por essa fase de chamar indevidamente de Bhaskara. Mas muitos chamaram e alguns vêm com as histórias engraçadas. Tipo, eu sei que essa fórmula não é de Bhaskara, mas esse nome foi dado no Brasil em homenagem ao Bhaskara. Não tem nada de homenagem ao Bhaskara. Quem foi que fez a homenagem ao Bhaskara? O governo militar fez essa homenagem? Não existe isso, tá? O governo não faz isso. Sociedade Brasileira de Matemática, os caras de lá falam que Bhaskara não tem nada a ver com isso, tá? Já vi gente falar assim: essa fórmula é conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, no resto do mundo chama-se fórmula quadrática. Por quê? Por que só no Brasil chama de fórmula de Bhaskara? Porque foi uma lambança que fizeram, chamaram indevidamente de fórmula de Bhaskara. Apesar do Bhaskara ter sido um grande matemático, ele até merece a homenagem. Só que isso não existe na matemática, tá? Dá um nome, dá uma fórmula para um cara porque o cara era bom. Ok? Fórmula quadrática, se você quiser continuar chamando de fórmula de Bhaskara, aliás, é bom até você conhecer esse termo, porque aparece em concursos. Resolva não sei o que da fórmula de Bhaskara, e se você escrever lá, essa fórmula não era de Bhaskara, anule a questão, não vão anular coisa nenhuma, tá? Isso é considerado senso comum. Caiu na nomenclatura popular. Tá certo. Eu vou mostrar como é que se chega a essa fórmula resolvendo essa equação aqui, completando quadrados. Eu vou completar quadrados. Eu vou fazer aparecer um quadrado aqui, ó. Lembra que eu multipliquei por um número na equação anterior para ficar um quadrado perfeito aqui? Era 2x2, eu multipliquei por 2 para ficar 4x2, né? Eu vou fazer então o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda por A. Então vai ficar assim, ó. A2x2 mais ABX mais AC igual a 0. Legal, então eu estou fazendo aparecer aqui o quadrado de alguém, né? O quadrado de alguém seria o quê?
Isso aqui é como se fosse o quadrado de AX mais alguém. AX mais um alguém aqui que eu não sei quem é. Né? Eu já tenho aqui o A2x2, então isso aqui deve ser o quadrado de AX mais alguém. Certo, se eu tivesse isso aqui, eu ficaria com a equação do jeito fácil de resolver, porque você já sabe que você extrai a raiz quadrada, põe um mais ou menos, depois acha o x aqui. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho que descobrir quem é esse k. E qual o critério que a gente usa? A gente obriga esse sujeito, o termo de primeiro grau, a ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Como é que é o desenvolvimento desse quadrado aqui? Isso aqui vai dar A2x2, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, AXK, mais o quadrado de segundo. Certo? Esse 2AXK é que é o ABX. Aí eu vou encontrar quem é o K, que seria o tal segundo, né? 2AXK é igual a ABX. Então assim eu acho quem é K. E o que vai dar aqui? Eu vou cortar o X, eu vou cortar o A. Certo? O que eu fiquei aqui? Eu fiquei que o tal K, que eu tenho que achar quem é, ele vale B sobre 2. Então eu vou trabalhar para fazer com que apareça o quadrado de AX mais K, ou seja, de AX mais B sobre 2. Então tem que fazer aparecer isso. Para aparecer isso, realmente eu já tenho o A2x2, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar exatamente isso, mais o quadrado do segundo, que é B sobre 2 ao quadrado, que é B2 sobre 4. Então eu tenho que somar B2 sobre 4 para completar o quadrado aqui. Se eu somar B2 sobre 4, eu tenho que subtrair B2 sobre 4. Então vamos fazer isso aqui. A2x2 mais ABX mais B2 sobre 4 menos B2 sobre 4. Somei e diminui o mesmo valor para não alterar. E o AC já estava lá. AC. Ok? Então, fazendo isso, eu fiz aparecer desse lado o quadrado de quem? De AX mais B sobre 2. Então, esse sujeito aqui é AX mais B sobre 2 ao quadrado. Agora eu posso passar todo mundo para o outro lado. Isso aqui vai ficar B2 sobre 4 menos AC. Deixa eu acabar com esse denominador aqui. Não, eu não vou poder acabar com ele. Eu vou juntar. Vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Vai ficar B2 menos 4AC sobre 4. Certo? Agora eu posso extrair a raiz quadrada de todo mundo. Vou ficar com AX mais B sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz disso. B2 menos 4AC sobre 4. Isso aqui vai dar mais ou menos a raiz de B2 menos 4AC. Eu posso tirar a raiz de 4, vai dar 2 aqui. Certo? Então o que interessa pra gente é isso e isso. Vou multiplicar todo mundo por 2 para assumir com esse denominador. Isso aqui vai ficar 2AX mais B é igual a raiz, tem mais ou menos aqui, raiz de B2 menos 4AC. Quero achar o X, né? Passo B para lá e divide todo mundo por A. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Passo B para lá, vai ficar menos B, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC, divide por 2A, pronto. Isso aqui é a chamada fórmula quadrática. Ela te dá as raízes, no caso ela vai te dar 2 raízes. Uma que você obtém colocando mais e outra que você obtém colocando menos, tá? Menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A, que é Bhaskara também. Vamos escrever aqui, fórmula de Bhaskara.
Esse é o tal Bhaskara. Só que eu vou botar entre aspas, tá? Porque na verdade não é de Bhaskara essa fórmula. É de quem, hein? Quem foi que inventou essa fórmula? Cara, não sei quem foi que inventou essa fórmula. Essa fórmula foi desenvolvida durante anos, durante milênios. 2.000 anos, 3.000 anos antes do Bhaskara, os babilônios já resolviam essas equações, só não conseguiam resolver todos os tipos, porque tinham problema com os números negativos, tinham problema com os números irracionais, mas eles tinham lá um jeito de resolver. Como é que se resolvia essa equação lá na época do Bhaskara? Era uma receita de bolo, ele mandava somar, dividir por 2 e levar ao quadrado, mas não era fórmula. Na época do Bhaskara não se usava álgebra como a gente usa hoje. Isso aqui só surgiu, esse tipo de manipulação algébrica, por volta do ano 1500, 1600, nessa faixa aí, tá? Ok? Então, essa fórmula permite você resolver qualquer equação no segundo grau. Substitui lá os valores de A, B e C e você resolve. Só que a gente viu que tem outras maneiras de resolver. Completando quadrados, resolvendo equações incompletas, fazendo soma e produto, né? Tem essas maneiras todas de resolver sem usar fórmula. Dependendo dos valores de A, B e C, pode ser bastante difícil resolver usando essa fórmula. Muito bem, chegamos ao fim da primeira aula sobre equação do segundo grau. Temos aqui quase toda a teoria desenvolvida, né? O principal, que é a fórmula de resolução, a fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. Vimos que tem outros métodos de resolver e alguns até bem mais rápidos, bem mais fáceis de utilizar. Você deve agora fazer exercícios de resolver equações de segundo grau. Resolver é o de menos, resolver é a parte mais fácil. Tem fórmula para isso, tem métodos para isso. Agora, os problemas que aparecem nos concursos não são apenas de resolver as equações. São problemas que recaem numa equação e aí você resolve a equação, pronto. Quando você recai na equação, você já tem 90% do problema. Agora, para chegar até a resposta, agora só falta resolver. É assim. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente continua com isso.